Olá, bem-vinda ao canal. Eu sou Luciana de Vasconcelos, sou servidora federal do Ministério da Saúde e hoje eu estou aqui com você para destrinchar o perfil da banca FGV, tá? Então eu trouxe aqui os principais pontos que a gente consegue observar no estilo de cobrança das questões da FGV e na segunda parte do vídeo eu vou mostrar esse estilo na prática, trazendo algumas questões que caíram em provas recentes da FGV. Primeiro de tudo, as questões da FGV, elas costumam ser de múltipla escolha. O que significa isso? Que cada questão vai trazer 5 itens para você julgar apenas um como verdadeiro. Então, é aquela alternativa A, B, C, D, E. Além disso, uma característica marcante nas provas da FGV é que ela tende a trazer enunciados mais longos. E não basta serem longos, eles também vão exigir do candidato uma certa interpretação. Então, normalmente, a FGV, quando ela traz uma questão, ela integra, ela mistura diferentes áreas de conhecimento. Então, são enunciados mais contextualizados, né? Dentro da mesma questão, ela pode cobrar do candidato diferentes conteúdos para construir aquela mesma questão e estimula o pensamento crítico. Então, é bem comum você encontrar na prova da FGV uma historinha. Maria, procuradora do município Alfa, fez isso, isso, isso. Carlos, servidor efetivo, falou isso, isso, isso. Nesse contexto, julga a alternativa correta. Então, ela sempre vai tentar trazer ali um caso concreto para você aplicar o conhecimento da questão, aplicar o conteúdo que ela vai exigir do candidato. Então, são questões bem interpretativas. Ah, Luciana, tem questões simples, sem texto longo, sem interpretação? Tem. Mas, se a gente fosse pensar no perfil, pensou FGV, pensou enunciado longo, pensou questão interpretativa. Então, é bem normal você pegar a questão da FGV e encontrar, principalmente em algumas disciplinas mais específicas, tá? Direito constitucional, direito administrativo, normalmente vem esse perfil mesmo de enunciado longo e questões contextualizadas. Então, a FGV, ela valoriza a aplicação prática de conceitos. Então, nessa historinha que ela te conta, ela vai encaixar o conteúdo. E, às vezes, são historinhas baseadas em fatos reais, ou então de dinâmicas de dia a dia ali do servidor público que estão plenamente passíveis de acontecer. Então, é nesse contexto que ela quer saber se você sabe aquele conteúdo. Então, é um conhecimento aplicável, que vai exigir do candidato muito raciocínio crítico, tá? Além disso, dependendo do assunto, ela traz temáticas, traz problemáticas atuais para dentro da prova e também ela consegue cobrar vários conhecimentos em uma única questão. Então, é comum você encontrar questões da FGV, por exemplo, de verdadeiro e falso, com muitas alternativas. Então, é como se dentro da mesma questão ela explorasse vários conceitos daquele conteúdo, daquele tópico da matéria. É comum você encontrar na FGV, por exemplo, questões de uma, duas, três, quatro assertivas, e aí você vai buscar na opção aquelas assertivas que estão corretas. É comum você ver questão da FGV associando conceitos. Então, ela te dá uma coluna com vários conceitos e na outra ela te dá a definição ou a aplicação, e aí você faz a combinação entre colunas. Então, nessa brincadeira, ela consegue cobrar vários tópicos daquela matéria, tá? Outro ponto importante são as pegadinhas sutis, porém existentes, que a FGV faz. Na verdade, tá para nascer, né, alguma banca que não traz pegadinha para o candidato. Então, com a FGV não é diferente. Acontece que eu percebo que as questões da FGV, quando tem pegadinha, é algo mais sutil, tá? Assim, às vezes tem afirmativas com aquelas palavras sempre, exclusivamente, apenas. Nesse caso, a gente já consegue ficar de olho, porque provavelmente ele vai estar errado. Mas, tirando essas situações mais expressivas, a gente encontra também pegadinhas mais sutis e normalmente envolvem armadilhas argumentativas. Então, no próprio texto, no próprio enunciado, na própria historinha, ela traz de uma forma, por vezes, confusa, que o candidato não consegue nem entender o que a questão está pedindo. E assim, já me deparei com questões da FGV, e não foram poucas as vezes, em que as alternativas estão todas corretas. Todas corretas. Mas aí, no enunciado, ela quer uma coisa específica, ou seja, ela quer uma afirmativa que se encaixa naquele contexto que ela está solicitando. Então, se o candidato não estiver atento, ele vai ler as opções e vai achar que tudo está certo. E aí não consegue identificar o que de fato a questão quer, tá? Então, assim, são pegadinhas sutis. Às vezes as afirmativas estão corretas, mas só tem uma resposta correta dentro do contexto que ela se enrolou ali para pedir no enunciado, tá? Então, tem que ter muito, muito cuidado. E claro, né?
Português da FGV é um caso à parte. Então, se na prova que você vai fazer tem português da FGV, de fato você merece dar uma atenção mega especial, né? Eu costumo dizer que a FGV ela tem ali uma gramática própria, um português próprio, né? Então, nos simulados, nas questões, na prova, você fica perplexa, né? Como se você nunca tivesse estudado português. Então, a FGV realmente tem um jeito muito peculiar de cobrar questões de português, tá? Muitas questões são mega interpretativas, então vão exigir do candidato conhecimentos relacionados a tipos de argumentação, falácias argumentativas, entender mais sobre semântica, sobre significação das palavras, então ela troca os sentidos e faz tudo isso de uma forma muito peculiar, que às vezes até confunde o candidato. Então, várias das vezes eu li questões de português e eu não conseguia nem entender o que o examinador estava me pedindo. Então, se você já teve a oportunidade de estudar português para FGV, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, é um português diferente e que com certeza exigirá de você mais aprofundamento e conhecimento nesse perfil de banca de prova FGV. Então, o português da FGV de fato merece uma atenção extremamente especial. E se você consegue dominar esse português da FGV, pode ter certeza, você estará na frente de muitos candidatos. E aí, diante disso que a gente falou, né, deixo aqui para você algumas dicas práticas quando você estiver diante de uma prova da FGV, tá? Pratique muitas questões, e são questões da banca FGV. Então, se você já sabe que o seu concurso será organizado pela banca FGV, filtre todas as questões para a banca da FGV, tá? Só assim você vai conseguir se familiarizar cada vez mais com o estilo de cobrança dessa banca tão peculiar. Agora sim, pode acontecer de um assunto específico, um conteúdo específico, você não achar questões da FGV. Né? Nesse caso, o que você pode fazer? Você pode buscar questões Sebrasp, porém do estilo ABCDE, para você já ir se adequando, né, com textos longos, com alternativas longas. E também pode buscar questões da VUNESP, da FCC, tá? Que também são bancas que estão há um certo tempo no mercado e têm esse estilo de cobrança com enunciados longos e itens longos. Tá? Então seriam ali opções. Mas sempre que possível, priorize questões da FGV se você já sabe que a sua banca é a FGV, tá? Outra dica, leia com muita atenção e marque palavras-chave, palavras essenciais para o entendimento daquela questão, tá? Então, como normalmente existem enunciados longos, itens longos, é interessante você não se perder durante essa leitura, tá? Então, fazer essas marcações, esses grifos, é bem interessante. Outra dica é marque o que a questão está querendo. Então, no final da historinha, no final do texto, vai existir um comando, e às vezes é um comando curto, te pedindo para marcar uma errada, te pedindo para marcar a correta dentro daquele contexto. Então, esse comando tem que estar muito bem indicado por você lá na sua prova, muito bem destacado. Tá? Então, ajuda também a você não se perder no que a questão quer de fato de você. E outra dica é, vá eliminando os itens incorretos. Principalmente se você estiver diante daquele tipo de questão onde ela traz 2, 3, 4, 5 afirmativas. Tá? Então, lá embaixo, ela vai dizer, assinale as alternativas que estão corretas. Então, se você já viu que a primeira está errada, você vai lá nas suas opções e já elimina tudo que diz que a primeira está correta, né? Então, esse tipo de prática vai te ajudar a visualizar com mais rapidez a questão correta. E outra dica, que eu considero, inclusive, dica bônus, é a questão dos simulados. Né? Então, que você tem que fazer muita questão da FGV, isso você já sabe. Mas qual a diferença de fazer questão e de fazer simulado? Quando você faz questão, normalmente você encontra uma bateria de perguntas relacionadas ao mesmo tipo de conhecimento, ao mesmo tipo de assunto. Agora, quando você está diante de um simulado que mistura vários conceitos, várias disciplinas, isso vai te demandar um esforço cognitivo diferente. E esse esforço cognitivo diferente é o que você vai encontrar no dia da sua prova. Então, não dá para abrir mão de fazer simulado, de praticar muito simulado. Ainda mais se você estiver ali na reta final da sua prova. Né? Quando você estiver ali com 20, 15 dias para a prova, você precisa encaixar simulados na sua rotina. Tá? E essa prática do simulado não é simplesmente resolver o simulado. Como se resolve questões? Não. Aqui você de fato precisa simular as condições. Então eu aconselho que você cronometre o seu tempo, que você teste as estratégias. Então, por onde eu começo? Por qual disciplina eu começo?
Isso você vai descobrir fazendo simulado. Então, essa é a hora de você descobrir o seu desempenho. Tentar descobrir em qual conteúdo você ainda está fraco, você ainda está errando muito. Então, não dá para descobrir isso no dia da prova. Você precisa testar antes. E por isso existem os simulados. E nessa questão de simulados, inclusive, eu deixo a dica para você, existe uma plataforma só de simulados, que é a Meta Concursos, vou deixar o link aqui embaixo. E a Meta Concursos, ela tá com turmas abertas para você que vai fazer CNU Bloco 5, que é aquele bloco de administração. Tá? Então, ela vai disponibilizar 3 simulados com gabarito comentado, com ranking, para você saber como que está seu desempenho frente aos outros candidatos. E eu consegui um cupom de desconto de 10%, tá? É o cupom LU Concurseira 10. Vou também deixar na descrição. Então, deixo aqui para você aproveitar, né? E realmente são simulados diferenciados. Principalmente por quê? Porque são questões reais da FGV. Então, aproveita, é a Meta Simulados, vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá? E agora vamos ver comigo na prática como que são as questões da FGV? Vamos resolver algumas questões? Olha só, vamos ver na prática tudo isso que eu falei para você ver que é verdade. Vamos aqui à primeira questão, tá? Olha só, foi uma questão de 2025 e é uma questão de português. Veja só. Falando de seus amores na vida, um personagem de Machado de Assis declara: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nesse caso, a relação amorosa mostrou um ou uma sentimento puro, duração efêmera, conexão profunda, interesse financeiro, intensidade sentimental. Então aqui de cara, né, diante dessa questão, você saberia que intensidade não foi, sentimento puro não foi, porque envolve ali uma situação financeira, né? Conexão profunda também não, porque ele deixa claro a questão do contos de réis. Mas aí você fica em dúvida. É duração efêmera? Porque ele enfatizou 15 meses, ou seria interesse financeiro? Então é muito natural nessas questões da FGV, principalmente português, você ficar entre 2 ou 3 questões, tá? Nesse caso aqui, a FGV considerou que 15 meses não tem nada de efêmero, tá? Então 15 meses é 1 ano e 3 meses, né? Então assim, não tem nada de efêmero. Efêmero seria algo em torno de 1 dia, 1 mês de relacionamento. Então, de fato, essa questão foi a alternativa letra D, interesse financeiro, né? Por ele deixar bem claro aqui a questão que envolveu dinheiro, né? Então foi quase uma transação ali financeira pelo amor de Marcela, tá? Mas veja que são questões bem elaboradas, né? Que deixam mesmo o candidato em dúvida. Vamos olhar mais uma? Olha só, também de português. Assinale a frase em que o termo mais, sublinhado, mostra uma classe gramatical diferente das demais. O que ele quer dizer? As 5 colocações aqui, né, o emprego do mais, estarão corretas. Mas você tem que identificar aquela que destoa, aquela que se mostra diferente. Então, aqui o candidato tem que ler com atenção, tentando identificar as similaridades de 4 alternativas e de uma que destoa. Então, isso é muito comum na FGV. Ter todas as questões corretas, mas uma é diferente, e essa diferente é que ele quer saber qual que é. Então, vamos lá. E tem A. Os computadores são maravilhosos, fazem os seus erros muito mais depressa. E tem B. Como todas as outras pessoas, historiadores são mais perceptivos depois que as coisas acontecem. C. Um computador consegue que você cometa mais erros do que qualquer outra invenção. Letra D. Numa prateleira, as coisas mais inúteis ficam no alto. E tem E. O mundo está progredindo e os recursos tornam-se a cada dia mais abundantes. Então, nessa questão, o que a FGV queria? Né? Entender se você sabe a diferença do mais, indicando ali quantidade, ou do mais, quando ele está modificando ali um outro advérbio. Né? E aí você repara que na letra C, né, ele quis dizer o quê? Esse mais erros é realmente um quantitativo maior de erros. As demais não. Mais depressa está intensificando esse modo, né? Mais inúteis também está intensificando esse advérbio. Mais abundantes também está intensificando esse advérbio. Então veja que a única que destoa é a letra C. Mas talvez aquele candidato mais desapercebido diga assim: não, mas aqui está falando de computador. Aqui também está falando de computador. Então deve ter aí alguma similaridade. Eu acho que não é nenhuma das duas que ambas falam de computador. Então, a FGV, às vezes, ela sempre deixa alguma alternativa, né, para aquele candidato que nunca estudou, não sabe nem para onde vai e está tentando achar uma lógica, que é diferente da construção da resposta. E, claro, sempre vai ter aquela questão correta, que quem estudou, sabe, né, o estilo de cobrança, com certeza vai acertar. Então, repare que aqui não foi uma simples solicitação, olha, qual que é a classe do mais? Mas ela coloca ele numa situação, em várias frases, e o candidato tem que saber essa sutileza, né, da utilização.
Vamos de mais uma questão de FGV? Português? Olha só. Assinale o caso que exemplifica um caso de redundância desnecessária. Esses aspectos de norma culta, esses vícios de linguagem, a FGV também gosta bastante. E aí, olha só. Item A. Cada deputado terá direito a um ingresso para a festa. Item B. Os funcionários poderão levar as famílias à festa. Item C. Estará disponível um empréstimo temporário a todos os funcionários da empresa. Letra D. Os funcionários receberão um abono este mês. E letra E. A miséria é sinal de renda mal distribuída. E aí, o item correto é esse item C, né? Porque empréstimo é temporário, né? Se não fosse temporário, seria, por exemplo, uma doação. Então, todo empréstimo ele é temporário. Em algum momento, a pessoa vai ter que fazer a devolução daquele valor. Mas veja que são redundâncias bem sutis, que realmente exige do candidato uma leitura crítica, uma leitura atenta, para realmente você identificar o que a FGV está pedindo, né? Então, português da FGV realmente é um caso à parte, tá? É um capítulo de estudo à parte. Nessa questão agora, você vai perceber bem o que eu falei sobre enunciados longos, alternativas longas. Olha só. Caio, candidato da prefeitura do município Alfa. Então, isso é a cara da FGV. Essa historinha, o Caio, município Alfa, o estado Beta, cara de FGV. Então, Caio, candidato à prefeitura do município Alfa, afirmou durante um discurso televisivo que atos do poder público devem ser divulgados e exteriorizados, até mesmo para que possa ser controlado pela sociedade. Neste cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que se está diante de uma manifestação do princípio da... Então, veja que o comando quer saber qual o princípio a qual o Caio está se referindo, que é divulgar, exteriorizar, para que a sociedade consiga controlar, né? E aí vamos às alternativas. Olha só, letra A, impessoalidade? Não se trata de impessoalidade, né? Você que já estudou essa parte de constitucional sabe que divulgação e exteriorização é o princípio da publicidade, que é um princípio expresso na Constituição, junto com a legalidade, impessoalidade, moralidade, aqui o P de publicidade e eficiência, né? Então, é um princípio expresso na Constituição, mas que aqui não se trata de impessoalidade, se trata da publicidade mesmo, né? E mesmo que você tivesse na dúvida, né, no caso a impessoalidade, ele está dizendo que não tem previsão expressa na Constituição. Então, ainda que fosse impessoalidade a resposta, ela sim está expressa na Constituição, né? É esse I aqui do LIMP. Então, realmente estaria totalmente errado. Item B, publicidade. Opa, publicidade. E talvez o candidato mais apressadinho de cara já marcaria a letra B. Mas você tem que ler a alternativa completa e, de preferência, ler todas as alternativas, tá? Então, aqui diz que a publicidade está correto, mas que não tem previsão expressa? Tem sim. Mostrei para você aqui, ó, que está dentre os 5 princípios constitucionais explícitos. Então, não é a letra B. Impessoalidade, de novo, está incorreta, mas aqui ele fala que tem previsão, né? Mas não é impessoalidade. Publicidade, letra D, e que tem previsão expressa na Constituição. Perfeito, achamos a letra D. Né? Legalidade, que tem previsão. Legalidade, de fato, tem previsão, mas não se trata do que o Caio falou. Então, repare que o item C, impessoalidade, o item E, legalidade, são princípios constitucionais, estão expressos, mas não é o que o Caio quis dizer. Então, veja, itens corretos, do ponto de vista formal ali, do conteúdo, mas que não é o que a questão pedia. Então, a FGV faz muito isso, e você tem que ter cuidado, tá? Mais uma questãozinha, olha só. De novo, né, um enunciado relativamente longo. Diante de um acidente aéreo, de novo, uma historinha, né? Diante de um acidente aéreo de grande impacto na mídia nacional, um governante percebeu que era chegado o momento de aprovar uma política que fosse mais restritiva em relação às práticas operacionais do setor e que promovesse maior segurança ao tráfego aéreo nacional. Contrariando a maioria das previsões, em curto espaço de tempo, a ideia foi abraçada pelo governo federal. Ganhou espaço aonde na agenda e foi aprovada em poucas semanas. Então, a gente está diante aqui daquele evento, né, de políticas públicas, de construção de política pública. A formulação dessa política ocorreu em função do fenômeno conhecido por... Então, veja que aqui ele trouxe a teoria, mas não explicando o que é a teoria. Ele trouxe a teoria dentro de um contexto, dentro de uma historinha. Então, nesse caso típico, é o que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que advém da teoria dos fluxos
múltiplos. Não é assim que a gente aprende? Então, segundo essa teoria, quando existir uma solução, existir um problema considerado pertinente, importante, que está tendo destaque, e ainda existir a vontade política, o encontro dessas três faz nascer uma janela de oportunidade para que a política pública nasça. Então, ela não simplesmente joga a teoria para você dizer qual que é o nome da teoria. Ela contextualiza o conteúdo dentro desse cenário prático, desse caso concreto, tá? Então, muito, muito boa, né, essa questão. Vamos para mais uma? Olha o tamanho dessa questão. Vou até ter que diminuir aqui um pouquinho para a gente conseguir acessar o inteiro teor da questão. Vamos lá. Olha só. Contemporaneamente, é reconhecido que o exercício do controle sobre os serviços públicos, então ele está falando sobre o controle de serviços públicos, tem potencial para incorporar mais ativamente a população, os usuários e os gestores, né? Então, mais ativamente das políticas no processo de controle. Então, de novo, ele falando de controle. A esse respeito, há o potencial de serem desenvolvidas ações como, ou seja, ele vai propor ações que mostram formas de controle ativo por parte da população. Então, como é que isso pode acontecer? Presença mais direta da população e segmentos nas discussões sobre leis e suas aplicações, controle social sobre as decisões do parlamento e no judiciário, facilitado, por exemplo, pelas TVs, utilização de plataformas virtuais para a operacionalização da participação cidadã, monitoramento de informações de processos administrativos e execução de serviços por observatórios sociais, participação dos usuários e representantes da sociedade na avaliação da qualidade da gestão e dos serviços. Nesse contexto, olha só, entende-se que a função controle se expandiria por ações sustentadas no conceito de. Veja que de cara, a gente quase leu um texto ali, né? Já perdeu um tempo lendo o texto, mas que é necessário para o entendimento da questão. E aí, quando você agora se depara com os itens da questão, todos fazem sentido. Então, a auditoria é uma forma de manter o controle? Sim. Coprodução, né? A participação da sociedade dentro, né, da própria política, dentro do próprio processo, né, governamental, é um tipo de melhorar a função de controle? Sim. Eficiência. É importante que o governo tenha eficiência na prestação de serviços? Sim. Controladoria, para verificar se os resultados estão adequados, se o uso do recurso público está adequado? Sim, é importante, né, fazer esse controle. Ouvidoria, que é aquele canal de comunicação onde a população consegue dar sugestão, fazer uma denúncia. Então, quando você lê à primeira vista, parece que está tudo correto. Então, para buscar a resposta correta, realmente é necessário avaliar criticamente esse texto e tentar descobrir o que é que o examinador quer de você. E aí, o ponto principal aqui da questão é essa, em que ele fala que deseja que a população seja mais ativa nesse processo de controle. E dessas opções, a forma, né, a ação sustentada que consegue ampliar esse controle ativo, essa participação ativa, é este item B, coprodução. Tá? Então, não se trata de auditoria. A auditoria é importante, sim, mas não é o que o texto se refere. Controladoria é importante? É, mas você viu que não é especificamente ao que o texto se refere. Ah, Luciana, mas ouvidoria existe uma participação da sociedade. É, mas a ouvidoria, ela não capta essa essência de participação ativa, participação conjunta, construção. Então, a opção que traz isso é a letra B, coprodução. Então, essa eu julgo uma questão extremamente difícil, controversa, mas FGV é isso. É trazer itens que você acha que estão todos corretos, mas que no contexto da questão não estão corretos, tá? Então, é isso. Vamos para mais uma? Olha só, questão 19, aquilo que eu falei para você. Repare que nesse tipo de questão, a FGV consegue trazer vários conhecimentos sobre aquela mesma temática. Então, olha só, relacione os conceitos relacionados ao Estatuto da Pessoa com Deficiência com as suas respectivas definições. Então, aqui ela te traz uma coluna com 4 conceitos e logo mais te traz 4 alternativas, né, de definições para você associar. Então, vamos lá. Produto, equipamento, dispositivo que promove a participação autônoma, independente e qualitativa de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Isso aqui são as tecnologias assistivas. E aí, veja que na opção de cara, eu já elimino letra A, letra B e letra E. É isso que eu vinha falando com você. Nesse tipo de questão, é crucial que você já de cara elimine para tornar mais clara a opção correta. Então, vamos adiante. Modificações e ajustes que assegurem à pessoa com deficiência o exercício com igualdade de condições com os demais, de seus direitos e liberdades fundamentais. Esses pequenos ajustes são as adaptações.
são as adaptações razoáveis, né? Então, aqui de cara, você já encontra aqui a letra C, né? Mas sempre sugiro você continuar a leitura para garantir que fez correto, né? Não caiu nenhuma pegadinha ali escondida. Disponibilidade de espaço, de equipamento, transporte que permitam uma utilização segura e autônoma, isso é acessibilidade, né? De fato, aqui tem 2. E, por fim, né, formas de entrave. Entrave é barreira. Então, de cara, aí tem 3. Se você não soubesse, tá, essas duas aqui, que podem parecer até confusas, né, você também já marcaria de cara a C, porque é a única que tem item 4 no começo e item 3 no final, tá? Então, nesse tipo de questão, ela trabalhou 4 conceitos, né, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E vamos para mais um exemplo, olha só. A gestão de pessoas é uma atividade multidisciplinar responsável por buscar as melhores formas de tratamento capital humano de uma organização por meio da utilização de 6 processos chaves. Com base nesses processos de gestão de pessoas, analise as afirmativas. De novo, olha só. Itens longos, né? Enunciado relativamente longo, e dentro dessa questão, a FGV vai cobrar do candidato os 6 processos. Veja que ela consegue, sim, extrair do candidato em uma única questão vários conhecimentos. Vamos lá, item 1. Agregar pessoas compreende as atividades associadas à provisão de pessoas dentro da instituição? Sim, é o primeiro processo. Então, sim, letra 1 está correta. E aí, como eu te disse, vai logo para as questões ver o que dá para eliminar. Item 1 está correta, beleza. Aqui não tem item 1, aqui não tem item 1, aqui não tem item 1. De cara, você já achou a questão, né? Mas, vamos continuar. Como eu lhe disse, leia tudo para não cair em armadilhas. Item 2. Aplicar pessoas se relacionam com os programas de avaliação de desempenho? Sim. Quando você avalia, você consegue perceber as potencialidades, as competências e, por conseguinte, consegue aplicar essas pessoas nas atividades que elas conseguem desenvolver melhor. Então, de fato, né, a letra A está correta com as duas assertivas, né? Vamos para a última? Olha só. Um servidor foi transferido para outra unidade de trabalho, né? Vamos mais uma vez para uma historinha da FGV. Foi transferido. Então, já marca que foi transferido. E, ao chegar nessa nova unidade, não concordou com o estilo de trabalho de seus colegas, que gerou um desconforto. O servidor, apesar de reconhecer o problema, acredita que não exista qualquer possibilidade de fazer seu colega mudar as atitudes, o que faz com que adote uma postura não cooperativa e não assertiva para resolver o conflito. Então, veja que, mais uma vez, a FGV traz um caso concreto que seria extremamente passível de acontecer em qualquer instituição e quer saber do candidato qual é o estilo de administração de conflito que esse servidor está adotando. Então, se a gente está diante de uma postura não cooperativa e não assertiva, é uma postura nem assertiva, nem cooperativa. Sei que existe, mas não vou fazer nada, vou ficar na minha, vou ignorar, vou evitar. Então, nesse caso, a alternativa é letra B. Essas outras opções, elas são passíveis de acontecer, né? São estilos diferentes de administração de conflito, mas ao invés de a FGV simplesmente perguntar qual é o estilo, né, que se caracteriza como não cooperativa e não assertiva, aí o candidato já marcaria a opção. Mas não, ela traz uma historinha para contextualizar o conteúdo do assunto. Então, essa é a banca FGV. Então, é isso que eu tinha para falar com você hoje, e perceba o quanto é necessário conhecer o estilo da sua banca, treinar com questões da sua banca. Porque só com essa avaliação mais criteriosa, esse treino mais criterioso, é que você consegue deixar a sua preparação mais forte, mais robusta, tá? E assim, cada banca tem seus prós e seus contras, né? E você tem que jogar com as regras do jogo. Então, se o concurso que você quer, se a vaga que você quer tem a FGV no meio, intermediando, você tem que saber lidar. Então, treine bastante, conheça a sua banca, faça muito simulado e arrebente, tá? Só pare quando conseguir a sua aprovação. E tá mais perto do que você imagina. Se gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. E se ainda não é inscrito no canal, trate de se inscrever. Até o próximo vídeo.